Amado telespectador, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Felizes, satisfeitos de estar com você mais uma vez para que juntos possamos refletir sobre este momento tão importante que vive a humanidade e sobre todas as pessoas e as filosofias, religiões e ciências que estão dando o suporte para esse salto quântico que nos é proposto nessa virada de milênio, nesse início da era de Aquário, que promete ser uma era em que a humanidade começará, pelo menos, dentro daquilo que nós recebemos dos mestres, a se ajustar ao ritmo cósmico que é o amor. E hoje nós temos aqui uma grande amiga nossa que vai nos trazer, com certeza, sim, bastante subsídios para essa nossa reflexão. Eu falo da doutora Maria Teodora Guimarães, que é psiquiatra, que é médica, é fundadora da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, de vida passada, como eles dizem, e também é umbandista. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Obrigada, Sidney. Na verdade, você sabe muito bem que o que motivou este convite foi o seu último trabalho. Que, aliás, é o último, mas é uma sequência de outros trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos. Eu falo do livro Terra dos Aimorés. Esse livro aqui, eu vou pedir para o nosso câmera dar uma fechada no livro. Esse livro que foi editado agora recentemente pela Editora do Conhecimento e que é da autoria da minha amiga Maria Teodora, onde você fala nesse livro de uma colônia Atlante. Isso. É uma colônia Atlante que estava estabelecida aqui no litoral do Brasil, ou pelo menos dentro do Brasil. Isso. E a primeira pergunta é o seguinte: existiu mesmo a Atlântida? Bom, as evidências arqueológicas dizem que sim, E as evidências espirituais mais ainda. Arqueologistas têm encontrado vestígios da Atlântida em todo... no fundo dos oceanos, do Oceano Atlântico, porque, teoricamente, a Atlântida teria sido um continente que estaria entre a África e a América do Sul, um enorme continente que estaria ali, ele inclusive era muito próximo aqui da América, e arqueologicamente estão achando muitos vestígios, muitas coisas da Atlântida, aquelas ilhas da África, São Tomé, seriam os picos da Atlântida. Os pontos mais altos da Atlântida ainda tem esses vestígios. Após a submersão, ficaram algumas ilhas. Aquelas ilhas que estão perto ali de Portugal, perto na costa da África. Da mesma forma que a Austrália seriam os vestígios da Lemúria. Os pontos mais altos da Lemúria ainda teriam lá da Austrália. Eles acham muitos achados arqueológicos. Espiritualmente, a gente sabe ou acredita que seja realmente justamente por causa dessas informações que chegam, E o que eles estavam fazendo no Brasil, no Espírito Santo? Essa história começou através da mediunidade do Roger Ferrodi, um decano, nosso decano mestre, que o maior nome nosso da Umbanda, guru. Nosso guru. O maior nome da Umbanda esotérica, Grande amigo. Que já existiu. O Roger veio desmistificar essa lenda que a Umbanda teria começado na África. Então, o Roger trouxe a Umbanda tendo começado justamente na Atlântida, nos templos iniciáticos da antiga Atlântida, quando aqueles magos brancos, quando a magia negra começou a graçar na Atlântida, os magos brancos tiveram que justamente desenvolver a mediunidade dos homens para que eles pudessem lutar contra a magia negra. Essa influência negativa, É sempre assim, E aí, os homens daquela época, eles eram homens... Era como se fosse assim, todos os homens tivessem uma mediunidade, tivessem assim, um contato com o plano espiritual permanente. Você já ouviu falar, claro, daquela tela búdica feita Sim. dos psiátomos, Os teósofos explicam bem. Isso. Então, era como se nós tivéssemos só um aro, Nós não tivéssemos essa tela búdica. E essa tela búdica veio se formando através dos milênios. E aqueles que são médiums ainda hoje, que têm esse contato com o plano espiritual mais fácil ou frequente, seriam aqueles que ainda teriam uma permeabilidade ainda nessa tela búdica, ou alguns rombos nessa tela búdica. Então, o Roger veio trazendo essas informações pela teosofia, e através da mediunidade que ele chama de essa pesquisa psíquica,
onde, na verdade, o que ele fazia, o que começou a acontecer comigo, foi como se a gente fizesse uma viagem no tempo. Só que você está acordado e você faz uma expansão de consciência. Há um transe? Não existe um transe visível. Existe uma expansão da consciência e você capta esses fragmentos no tempo. E é por isso que a gente fala que, isso você falou muito bem, né, esse momento quântico da humanidade, o que a gente faz é uma pesquisa quântica. O tempo não existe para a física quântica, nem o espaço. É como se esses acontecimentos estivessem acontecendo neste momento. Está tudo plasmado no universo, nós simplesmente voltamos àquele momento, seria um voltar ou está acontecendo? Acessamos, né, através de uma expansão da consciência, dessa mediunidade, vamos dizer, chamada de pesquisa psíquica, e você é capaz de estar lá e reviver aquilo tudo e colher todas essas informações. Então ele começou com essa história, alguns livros anteriores a esse. Terra das Araras Vermelhas Terra foi das o primeiro? Araras Vermelhas, depois Baratizil, ele tem uma série de livros, né? E quando ele estava para desencarnar, ele veio à Ordem da Espiritualidade para dar continuidade na obra. Na época que afundou a segunda parte da Atlântida... Até então, você já tinha manifestado esse tipo de mediunidade? Já, mas só que eu não sabia. Eu tinha vários livros escritos anteriormente, sim, né? Falando sobre terapia de vida passada, sobre muitas coisas. Mas a gente não tinha ideia exata do que seria isso, né? E a primeira história do Roger da Atlântida foi a Terra das Araras Vermelhas, onde ele começou a contar justamente na época das grandes migrações atlantes, né, mais ou menos na época de 100 mil anos para cá, começaram essas grandes migrações que foram ter um auge, vamos dizer, há 40 mil anos, mais ou menos. Uma dessas tribos atlantes, já não era mais a Atlântida, era aquilo que restou da Atlântida, do grande continente de Mu, né? A Atlântida se dividiu em duas partes. Dessas duas ilhas sobrou apenas Poseidon, e de Poseidon, então, que ela veio desaparecer também há 9 mil anos atrás, mas muito antes disso, essas grandes migrações começaram a se dar, até porque as terras estavam desaparecendo na Atlântida, e mestres siderais vieram para orientar essas grandes migrações. Foi uma grande migração, foi para o Egito, com o mestre Thoth, de Orion. Outra migração foi lá para a América do Norte, lembra da nossa história do Hiawatha, do Roger Ferrodi. E Paes-Suman trouxe... É interessante você falar da nossa história, porque nós estávamos lá, né? Estávamos lá, depois nós vamos falar disso, né? Até o guru estava lá, até o Zanarote. Estava, né? Os dois gurus, né? Os dois, o né? Roger e o Zanarote. Então, uma parte foi para o Egito, que é o nosso próximo livro. Nós vamos escrever um livro sobre o Egito Eterno, que se passa antes de 40 mil anos, dessa tribo que foi levada por Thoth, né, para o Egito. Sou candidato ao primeiro exemplar. Sim, você também estava lá, né? Então, o que acontece? Uma dessas tribos, guiada por um rei da época, tinha muitos reis, né? Chamado Zaque, ele vem parar aqui no litoral do Espírito Santo. Ele ouviu a mensagem dos mestres e ele veio com a sua tribo para cá e fundou, então, aqui a Terra das Araras Vermelhas, porque o vale onde ele se instalou, no litoral do Espírito Santo, eram cheios de araras vermelhas, né? E o Roger escreveu sobre isso, e muita gente deve ter lido esse livro, e quando afundou mais uma parte, naquela época, quando afundou mais uma parte de Ruta, houve um outro grande maremoto. E esse maremoto cobriu a Terra das Araras Vermelhas. Só que antes disso, o rei, que era o rei da época, que era o rei Aimoré, você pode ver, os nomes são nomes indígenas, né? Na verdade, são nomes, tem muitos nomes sânscritos e muitos nomes da língua Nhangatu, que era a raça que existia na Atlântida. Seria essa raça Atlântica, então, que deu origem aos nomes dos nossos índios, né? Então, essa tradição do Tupi, Tupinambá, Aimoré, Nhanguera... Na Atlântida existiam 3 raças, que eram Nhangatus, existiam a raça negra, que eram os etíopes, que migraram para a África e fundaram a Etiópia, sim, mas eles eram atlantes também, levaram toda aquela pagelança, por isso que quando chegou na África deu aquela... muitas magias, tudo veio da Atlântida também, né? E quando vieram para o Brasil, os escravos trouxeram toda essa magia. Talvez por isso a ideia que a Umbanda vem da África. Veio da África, e não tem nada a ver com a África, na verdade, né?
E aí, quando veio para o Brasil, com a língua Nhangatu, que é Aimoré, Anhanguera, todos esses nomes da língua Nhangatu, tinha muitos nomes. Tupiaçu, Tupaíba e tal. Tupaíba, Bartira, todos esses nomes, né? Iandé. E vinham também, haviam muitos migrantes naquele grupo do Zaque, do rei Atlante, que falavam a língua sânscrito, ou era assim, o sânscrito, na verdade, é uma língua que era originária do Devanagari, que era a língua dos deuses, foi trazida pelos mestres das estrelas, depois deu Pali, deu sânscrito e todas essas coisas. Então, tem muita gente com nome sânscrito, Akauan, Shambuya, Shenhan, são nomes sânscritos, né? E eles vêm e fundam esse império. Durante 400 anos, né, várias gerações eles tiveram, aquele império floresceu, tinham astronomia, tinham ciências, era uma coisa maravilhosa realmente, toda aquela sabedoria atlante. E aí, quando tem esse segundo maremoto, eles descobrem, através do rei, por uma situação que houve, e eles conseguem achar o caminho para as terras altas, que é quando, então, eles conseguem fugir, o povo consegue migrar para as terras altas, que é a terra dos Aimorés. Aí começa a terra dos Aimorés. Aí começa a terra dos Aimorés. Na verdade, o que o livro faz é o quê? A gente percebe, o Roger não fez isso originalmente, ele trouxe os dados históricos, mas o que a gente começa a perceber é que o que nós estamos fazendo de fato com esses livros é uma avaliação quântica dos ciclos da humanidade. Os ciclos vão se fechando daquelas pequenas humanidades. Muitas civilizações floresceram e desapareceram na mesma medida, como que, né, os egípcios, os persas, babilônios, fenícios, né, grandes civilizações que floresceram e desapareceram. E então a gente vai trazendo até o momento do dias de hoje, que parece que a nossa civilização está chegando no fim de um ciclo, né? Da mesma forma, e é uma avaliação quântica, não existe tempo e espaço, as pessoas têm medo, né? Todo mundo fala, 1912, ou 2012, ou 2000 não sei o quê. Ai, que medo, Maia, né? Vai acontecer, vamos morrer, daí? Qual é o problema? Vamos todos renascer de novo, Sabe que o né? Ramatiz, ele fala que, por exemplo, Jesus, um Hermes, né? Um Tote, é o mesmo, né? Um grande ser, ele se forma através da sucessão dos universos. Sim. E a gente está preocupado com 2012, sim. E isso são bilhões e bilhões de anos, né? Porque, você veja, hoje a física quântica, ela diz que o nosso universo tem mais ou menos 15 bilhões de anos. E prevê que ele terá ainda mais uns 80 bilhões de anos. Então, vamos dizer assim, um universo, mais ou menos 100 bilhões de anos. Mas existe a sucessão dos universos, né? Que a própria física quântica, hoje, com base na teoria do Big Bang, fala aquilo que os hindus falavam, que os atlantes falavam, dos ciclos, né? Não só planetários, mas cósmicos, né? Quando a respiração de Brahma, quando Deus cria, depois tudo volta para Deus, depois cria novamente. Então, você acha que essa talvez seja a grande mensagem, né? Está tudo certo, as coisas vão caminhando, os ciclos vão se sucedendo. A única coisa também que a gente acrescenta, que deveria ser acrescentado nisso, é a responsabilidade do homem nessa brevidade dos tempos, vamos dizer assim, né? O homem poderia aproveitar melhor um pouco. Nós ficamos geralmente aqui sentados, aquilo que eu falei no congresso que você estava lá, você lembra, no último? O homem geralmente fica sentado esperando que os governos, de uma forma geral, cuidem do planeta. Sim. Né? E a gente esquece, até mesmo dentro de um pensamento quântico, que eu posso fazer a minha parte de dentro da minha casa, né? Disponibilizando amor para essa humanidade. No meu consultório, quando teve aquelas enchentes de Santa Catarina, você lembra, no ano passado? Eu fiz uma enquete, assim, descompromissadamente com os meus clientes, e eu perguntava de um por um, como quem não quer nada? Escuta, você soube, você parou um instante para rezar por ele? Eu falei, até essa palavra simples, né? Rezar, sabe? Teve gente que até levou um agasalho, mas ninguém parou para ajudar de uma forma mais efetiva, disponibilizando amor, força, saúde. Sabe por quê? Energia, né? Sabe por quê? Assim, o que a gente percebe que as pessoas não acreditam que são capazes de fazer isso. A gente espera que os santos da igreja façam, que os nossos guias façam, que os nossos protetores façam, que Jesus faça, que os mestres